Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. O nosso armarinho está no ar e hoje o papo é política, mas não só. A nossa entrevistada é uma mulher preta, ocupa um espaço de poder, vai contar um pouco sobre como é essa experiência. Mas antes da gente apresentá-la, aquele nosso recadinho de todos os dias. Curte, compartilha, assina o canal e não deixa de comentar e de apresentar esse conteúdo para aquelas pessoas que você acha que vão curtir. Não deixa de elogiar também. Né? Críticas e elogios bem-vindos. Né? Roda a vinheta. Voltamos e, como a Rita disse, a nossa convidada é essa militante negra, essa mulher que ocupa um cargo feminista, militante, né, negra, feminista e tudo mais, e ocupa um cargo que é super importante porque hoje ela é a nossa única deputada estadual ocupando a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que traz algumas pautas que dizem respeito a nós, mulheres, né? Lívia Duarte. Na verdade, assim, quando tu falaste na introdução, hoje o nosso papo é sobre política, eu pensei que é sobre tudo, né? Política é sobre tudo. É sobre a nossa vida, é sobre o nosso dia, é sobre como a gente se importa, é sobre como a gente se penteia, como a gente é criado. Então, a gente tá aqui para falar sobre tudo. Falando em penteia, esses cachos, como mantém? Esses cachos mantém. Começar logo, dá logo essa dica. Esses cachos mantém. A mãe lava na natação, que é a hora que tem para lavar, né? Porque se eu passar 1 hora no banheiro, os meninos vão lá atrás de mim. Mas é creme, basicamente creme e água. Muito já alisaste o cabelo? Eu passei dos 8 aos 25 anos alisando os cabelos. Deixar de alisar é um ato político, né? Muito, e no meu caso foi uma provocação do meu filho mais velho. Ele nasceu e o Jô é cacheadão. E aí eu falava pra ele, filho, seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo. E esse é um papo que me faz chorar, se eu continuar muito. Boa, assim. Fica à vontade. A gente também. E aí um dia ele me falou, se o meu cabelo é tão bonito, por que você não deixa o seu? Olha, uma lição de uma criança que na época tinha quantos 2 anos? 2 anos. Uau. Isso me deu meu mundo. E aí eu fui correndo e raspei a cabeça. Passei um tempo com a cabeça raspada, depois passei um tempo usando o Joãozinho, até quando o Jô tinha 7 anos, e aí eu conheci o Cláudio, nós nos casamos, eu tava com o cabelo Joãozinho, e aí depois deixei crescer. Mas foi totalmente um ato político, assim. Tu sabes, ainda, olha, vocês aí que têm o cabelo liso, me perdoem, mas a gente vai ter esse momento, sim, né, de cabelo crespo, porque a gente, esse tricô a gente chamou sobre cachos. A gente vai ter, tu sabes que, assim, eu não tive, eu fui crespa a vida toda, né, muito tranquila, para desespero, por exemplo, da minha mãe, mas eu amo consumir aqueles vídeos de Big Shop. Eu adoro ver aquelas mulheres. Nossa, o meu, que alisaram no dia que eu raspei, eu raspei num salão de beleza. Posso falar qual foi? Pode. Claro. Foi o Cassius, que é um salão de beleza. Exatamente. Que é um salão de beleza de classe média alta. E quando eu cortei, meu cabelo tava aqui, assim, e era um liso que era tratado no Cassius. Então, super bonito meu cabelo. Quando eu cortei, o desespero da mulherada ao meu redor, assim, tipo, por que tu tá fazendo isso? Por quê? E eu lembro perfeitamente, assim, as manicures me aplaudindo, gente. As manicures me aplaudindo, tipo, parabéns, você eu amo corajosa. Ver. Pra quem não sabe, o Big Shop é o momento que as mulheres se livram da química, né? Corta o que já cresceu após a transição capilar. Eu amo, sou viciada. E o meu eu não consigo, vídeos. porque eu sou ansiosa, então não conseguia. Espera um dedo, espera não sei o que. Eu falei, raspa essa merda aí. Vamos... Lívia, e além, obviamente, desse pedido, né, dessa chamada desse filho pequeno que diz assim, ué, por que você não tem também esse cabelo? Tu já tinhas toda essa consciência, por exemplo, da tua pele, dessas questões, né? Porque muitas mulheres, às vezes, só tomam essa decisão por conta mesmo de se perceber essa mulher negra ou com essa raiz negra e tudo bem. Não, né? No meu caso, eu inclusive já era militante do movimento negro com os cabelos alisados, mas foi o Jô que me deu um tranco. Porque eu comecei a alisar, eu era criança. Quer dizer, minha mãe me levou pela primeira vez e ela também era desesperada para que eu ficasse bonita, né? Na cabeça dela. Minha mãe é uma mulher clara e meu pai era negão. E alisando, teve um dia que eu não conseguia mais me lembrar. Eu não sei se tu não passaste por isso, mas quem alisa o cabelo... Sim. Então, quando eu raspei, eu lembro que o Cássio me perguntou, amiga, mas
que tal? Qual é a curvatura? Eu fiquei, qual é a curvatura? Fiquei um tempo pensando, e hoje, é legal a gente falar nisso, porque a gente tá, pelo menos, gravando no Novembro Negro, e eu fico pensando nessa coisa de se autodeclarar, de se autodizer, de se auto-saber como negra, e essa coisa do descobrimento do que nós somos. Então, chegou uma hora que eu não lembrava. A memória do meu corpo, de certa maneira, tinha sido completamente apagada. Eu não me identificava, mas não conseguia me lembrar. Será que prendia? Será que fazia volume? Eu não me lembrava. Então, ele foi crescendo e eu fui... Nossa, eu fico... redescobrindo. Exatamente isso. E fala um pouco dessa tua militância no movimento negro. Então, eu comecei a ser militante aos 13 anos de idade, então adolescente, para desespero, então, dessa vez, do meu pai. Comecei no movimento estudantil, movimento de ensino médio, era aquela pessoa enjoada do Grêmio Estudantil. Meu pai fala que em um determinado momento eu disse pra ele, mas eu já tenho 14 anos, meu querido. Nossa, como ela é madura. Muito, né? Deixa ela que ela é madura. Eu já sei da minha vida, passa meu esse boleto querido. Pra ela que ela se garante. Tipo isso, ele devia ter feito isso. Mas imagina, era uma figura de uma resiliência, de uma paciência. E fui militante do movimento estudantil, então de Grêmio, fui aluna de escola pública toda a minha vida. E depois fui para o movimento universitário. E acadêmica de direito no movimento universitário, eu me encantei completamente pela pauta da negritude, porque a minha militância era, desde o início, muito baseada na pauta de mulheres. Então, eu me descobri feminista, eu me descobri revolucionária, me descobri feminista ali aos 13, 14 anos, né? Então, a pauta feminista veio antes. Sabe que isso é uma pergunta que eu, inclusive, respondi antes numa entrevista. A pauta que primeiro me atravessou foi a negritude, porque é impossível você ser uma criança negra e não saber que o racismo te chega primeiro. Então, o primeiro ato de humilhação que eu me lembro, o primeiro ato de opressão que eu me lembro, ele vem em razão de racismo. E tu eras uma menina. Eu era uma menina e é racismo. Mas a minha militância se organizou, e aí eu penso em muitas coisas, mas essa coisa das mulheres estarem muito conectadas, essa coisa do acolhimento das mulheres, ela é muito forte, porque eu comecei a me organizar com as mulheres. Então, eu descobri a minha militância na militância feminista aos 13 anos de idade, há um tempinho atrás. E foi crescendo. Na universidade, com as cotas, movimento pré-cotas, e de pensar essa nova universidade e os cursos e tal, a negritude me chegou. E aí eu comecei a me organizar em uma organização que se chamava Círculo Palmarim, na época. E aí a gente foi até os dias de hoje. Depois conheci o PSOL, já bem no finalzinho da universidade. A minha militância, ela não iniciou partidariamente. Inclusive, eu era aquela jovem que alguém me chamava para alguma coisa de partido, na época o PT, o PSOL não existia. E eu ficava meio, não, vou não. Já vou até te perguntar onde tu estavas em julho de 2013. Já era dirigente partidária. De juventude. E como tu viveste aquele momento sem partido, que os jovens gritavam, sem partido? Já organizado em partido político. Mas tu já estavas no PSOL. Já estava no PSOL. Não, eu iniciei a minha militância partidária no PSOL, né? Era da base de influência do PT antes disso, assim, no movimento estudantil, mas era mais ligada aos núcleos de assistência jurídica para as pessoas em vulnerabilidade, era mais ligada ao movimento social. Eu achava que essa coisa de partidarizar as coisas era uma burocracia que não chegava. Eu não achava que a solução da vida das pessoas estava nisso. Até hoje, francamente, não acho. Eu acho que é um instrumento que pode ser usado para isso. Eu pergunto de 2013 porque me parece que esse é um momento ainda não bem digerido? Digerido. Não bem pensado pelas organizações principalmente partidárias. pela esquerda. Eu acho, na minha opinião, um trauma. Inclusive, eu tenho um escritinho sobre isso, mas assim, em 2013 eu já achava que era muito estranho a coisa dos sem partido. Eu já achava... E no PSOL, muita gente cresceu muito a sua juventude nesse período. A gente teve juventudes inteiras que se organizaram nesse período, né? Eu já achava meio... não pode ser tão legal se eu não puder afirmar de que lado eu tô. Porque então, parece que foi ontem, né? Mas já parece que foi ontem, mas faz uma década. Momento. E eu, particularmente, acho que vários movimentos bolsonaristas embrionaram ali.
Sim. Eu acho que essa coisa de você discurso, dizer né? que não Segurar sou nem esse esquerda nem discurso. direita, não sou a favor nem contra as mulheres, não sou de partido nenhum, não sou gay e também não sou contra, mas acho que, pelo contrário, essa coisa pra mim sempre pareceu meio... Sempre um advérbiozinho. Sempre ali, pareceu meio sensível, sempre pareceu complexa demais, sabe? Então, eu acho que toda movimentação popular de rua, ela é interessante. Você só precisa saber por quem ela está sendo dirigida normalmente, né? Como foi agora o 8 de janeiro, no início do ano. Então, há anseios populares. Para quem está paga? de fora da vida partidária e desses espaços de poder, da rotina, quando eu falo espaços de poder, estou falando da Câmara, do Senado, da Sim. Assembleia, Câmara de Vereadores, a gente tem a impressão de que está cada vez mais naturalizado a presença de mulheres e mulheres pretas nesses espaços. E que isso já está meio que pacificado. Mas no teu dia a dia, na rotina, tu sentes isso ou ainda tem um estranhamento? Tem duas coisas, assim. A primeira é que, por exemplo, a bancada na Lepa diminuiu. Né? Você tinha 10, você tem 7. Na Câmara, esse Mulheres. número... Mulheres. Mulheres. No geral. Não, preta, sou a primeira preta da história da Lepa, que é um poder bicentenário. Bicentenário. Homens a gente já teve. Homens inclusive, a gente que presidiram a eu Assembleia acho que nós Legislativa, tivemos, né? não sei se autodeclarados, Adelaide. Acho O Bira Barbosa? eu não sei Será se ele que se não? declarava preto. É até interessante a gente dar uma olhada. Eu achava que era o Bordalo, tá, o primeiro. Bordalo também, né? O Mas Bordalo é interessante presidiu a gente ver. É interessante a gente ver. Mas mulheres nós nunca tivemos. Nunca tivemos. Inclusive, isso nos faz refletir sobre apagamento. Eu sempre falo isso porque força a reflexão da esquerda. Né? Há quem não goste que eu diga isso. Eu sou a primeira autodeclarada preta. Porque acha que invisibiliza alguém. Mas por que essa pessoa não se declarou? Por que se declarou parda? Ou por que se declarou branca? Ou por que não se declarou? Entende? Então eu acho que isso força uma reflexão. Força o fato de que as próximas se declararão. Entende? Então, eu não sei dizer se é cada vez mais natural. Mas, por exemplo, a minha entrada para tomar posse na Câmara Municipal de Belém, eu adoro falar dela, porque eu estava entrando lá e eu fui barrada na entrada. Então, hoje eu rio, mas foi um momento muito cruel, assim. E o cara que me barrou me falou, ei, aí não pode entrar, é só para vereador. E aí eu falei, Opa. meu amigo, eu vim aqui tomar posse. Tu tinhas e quantos aí, anos? o que ele me disse... Tu tinhas quantos anos? Eu tinha 34. E aí o que ele me disse? Vereadora, me desculpe, sinceramente, é que a senhora não tem cara de vereadora. Eu não teria como saber. Na hora, assim, me deu um chacoalho isso. Eu fiquei pensando, pô, é uma pessoa preta. Ele, inclusive, não se vê nesse lugar. Então, eu não sei se pra nós isso tá pacificado. Quando eu pergunto da rotina, no teu dia a dia, não, então... No meu, é muito crasso. É muito crasso. Que não tá naturalizado. É muito crasso que não tá naturalizado. É muito crasso que até hoje, e eu não vou dizer o nome, mas até hoje, tem uma deputada peculiarmente que ela sempre me olha com uma cara de você não está no lugar que é seu. Esse lugar não é pra você. Entende? Tem alguém que me olha e pensa... Poderia ser a família X, poderia ser a família Y. Não você. Você é passageiro para você. Entende? Eu não sei se isso se daria, se esse olhar se daria com uma mulher branca, por exemplo. Eu não sei se esse conflito se dá, e aí como você tem 2 lugares numa pessoa só, é uma mulher e é uma mulher preta, eu não sei se dizer se é isso ou se tem o fato das pautas também, porque talvez se eu fosse uma mulher preta mais... Eu de ia boa. perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Eu fui falar de dignidade menstrual, gente. Exatamente. Todo mundo ficou, menstruação, meu Deus. Falar sobre isso aqui, né? Porque isso é uma pauta, inclusive antes, né? Porque a gente podia gravar o armarinho antes, mas o Gabriel não dá rec aí nessa parada. A gente teve toda aqui uma pauta sobre isso, não com a Lívia, a assessora dela que tá ali, com a esposa do Gabriel, o Gabriel palpitando também, acho isso bacana e tal. Sugerindo, né? Sugerindo absorventes, calcinhas, né? e para as meninas que começam a menstruar. Gente, enfim, é minha vida isso. toda, Minha né? vida. Eu vou andando na rua, a pessoa é livre. Tu não acha que a gente tem que fazer um absorvente feito pelas pessoas que estão presas no estado do Pará? Ô, Olivia, tô na fila do banco aqui, a pessoa, olha, gostei muito. Mas tu não acha que seria muito interessante a gente fazer um absorvente que fosse biodegradável?
E aí eu fico pensando, as pessoas acham que eu tenho poder. Vou assinar com essa relatora aí. E aí eu te pergunto, eu não posso nem citar a ideia da pessoa. Aí te pergunto, por exemplo, determinadas pautas que nunca, nesse espaço, nunca foram colocadas, elas talvez não causem até mais estranhamento, que elas sejam colocadas num ambiente que é ainda predominantemente masculino, né, extremamente machista, inclusive, né, higienizador. E aí algumas pautas, às vezes até essas pautas que são mais identitárias mesmo, né, elas ainda causam muita estranheza, elas ainda chegam e as pessoas dizem assim, que conversa é essa? Isso nunca foi colocado aqui, é real? Tem gente que se interessa por isso? Nossa, é muito frequente, assim, é muito frequente que eu fale e aí eu fico olhando, assim, os deputados e deputadas e a cara é tipo, nossa, mas por que essa pessoa tá falando disso aqui? Uma vez eu falei de estupro e falei de um caso muito famoso no Brasil de um homem que era serial killer e que ele não tinha pênis. E eu falei exatamente isso. Falei, olha, estupro não é sobre ter um pênis. Estupro é sobre poder. E sobre violência e poder. É sobre onde você está. Por isso tantos ocorrem dentro de casa. Por isso tantos ocorrem numa estrutura onde você tem um padrasto, um pai, um tio, alguém que tem poder sobre outras pessoas dentro de um determinado espaço. Gente, a revolta foi geral, assim. As pessoas, nossa, a pessoa falando de pênis. Pelo amor de Deus. Na tribuna. Tenha vergonha. E menstruação, então, todo mundo, nossa, daqui a pouco a gente vai falar do quê aqui, gente? A gente vai falar do quê? Bom, se a gente não falar... Não, e de aborto, então, viralizou meu discurso sobre aborto aí, foi... Depois as pessoas me mandaram mensagem para dizer que eu estava indo longe demais. Porque eu falei, aborto, se for da sua amante, tá ok. Se for da mulher que decide fazer, não. Né? A gente sempre tem esse rescaldo que tem um pouco de hipocrisia, e tem um pouco dessa coisa de manter onde estamos, tudo onde está. E isso eu sinto muito, assim. Eu sinto muito, muito no cotidiano. Eu sinto muito... As pessoas me olham, mas falam, pô, será que ela não vai falar sobre isso numa reunião com alguém? Então, não vamos chamar. Né? Não vamos chamar com alguém da saúde, porque ela vai falar... Ela não sabe se comportar. Ela vai falar sobre menstruação e sobre as meninas que param de ir para a escola. 1 a cada 4. Porque estão menstruadas e não têm dignidade. Então... eu sinto muito impacto do que deveria ser natural e do que eu acho que é obrigação de que o parlamento estivesse discutindo. E aí, como agregar, né, uma assembleia que vai ouvir esse tipo de conversa e vai ter tanto estranhamento? Porque tu vais precisar, obviamente, né, convencer essas figuras que às vezes não são pares, são ímpares, mas que em um determinado momento vocês precisam estar juntos para poder decidir e votar a favor. Que eu acho que essa é a matemática. Essa é a matemática. E eu acho que uma parte do trabalho parlamentar se dá quando a luz está apagada. Não se dá na tribuna, não se dá no projeto, se dá nesse trabalho incessante de negociar. Então, por exemplo, nós tivemos uma votação por unanimidade. Nesse caso, por isso eu fiquei tão chocada com o veto do governador. Da nossa licença menstrual. Foi unânime. Nós tivemos um trabalho absurdo de conversar com os parlamentares. As bancadas mais conservadoras, todas as mulheres. Foi um trabalho que durou, assim, uns 7 meses. De você, olha, isso é muito importante, né? Você tem uma pressão popular, porque as funcionárias da casa... visivelmente, quando eu terminei o pronunciamento, várias lotaram aquela sala do cafezinho ali para me falar, olha, minha filha tem endometriose. E as pessoas falam, mas já existe essa licença. Você apresenta o seu atestado e tudo bem, atestado existe para isso. Pessoal, não existe lugar nenhum no mundo que você apresente um atestado por mês. Não existe. Você vai ser desligado desse emprego. Então, é uma licença que é para a nossa condição, é para a nossa realidade. E só sabe quem passa por isso. Mulheres e pessoas que menstruam. Deixar bem claro que a gente não está falando de todas as mulheres, todo mês, ir lá menstruar e vou apresentar. Não, longe disso. São casos específicos. São casos específicos, são casos de doenças crônicas, são casos de gente que não vai se curar nunca. Ou se cure com muito tratamento. Fibromialgia hoje, gente, você trata com especialistas fora do país. Se você não tiver isso, você não conclui um tratamento. E você ter uma coisa que se chama dor generalizada num período menstrual é muito crasso. Essa mulher, ela falta todos os meses, 2, 3 dias? Como?
Então, e nós começamos pelo serviço público, porque eu não tenho como fiscalizar o serviço que não é público, tá certo? Eu não tenho como dizer. Nós temos, por exemplo, leis que proíbem que sejam perguntados sobre filho em entrevistas de trabalho, certo? Gente, só acontece isso. Isso é só o que acontece. Eu não tenho como fiscalizar isso na iniciativa privada. Só se O cara houver contrata, denúncia, né? só se houver denúncia, né? O cara contrata quem ele quiser. Né? E aí a gente tem que ficar de olho. E alguns direitos, é bom lembrar sempre, né, que alguns direitos que parecem impossíveis para as mulheres, porque parecem privilégios, foram conquistados. É só uma questão da gente ver há pouco tempo a licença maternidade. Foram conquistados com luta, não de primeira. Então, veta, a gente reapresenta. Alguém hoje é capaz de dizer, não precisa de licença maternidade? Né? É tão óbvio que precisa de uma licença maternidade. A minha mãe não teve licença maternidade. E eu, assim, maior, quando eu soube disso, eu digo assim, como assim não teve? Minha mãe era comerciária quando eu nasci. E ela não teve, ela me pariu e, sei lá, meio que férias, um pouquinho, e 30 dias ela voltou a trabalhar. E eu fiquei chocada com isso. Assim, isso era uma coisa... Mesmo direitos que não são diretos. Por exemplo, licença paternidade. Para que você tenha auxílio ali os primeiros 10 dias. Era impossível você pensar nisso. Licença maternidade para casais que adotam. Que adotam. Isso. Era impossível pensar. Então, assim, a sociedade... Isso já é lei em outros países, né? A Espanha, por exemplo, quase todas as casas tem licença. Já tramita na Câmara Federal esse projeto, mas nas assembleias é a pioneira. E a gente acredita muito nisso, em fazer esse debate de maneira pioneira mesmo. E vamos continuar fazendo. E aí não foi aprovado. O governador sancionou. Na verdade, foi aprovado. Foi aprovado. Por unanimidade. E aí foi vetado e nós reapresentamos e está correndo. Tá, então... Lívia, quando a Adelaide falou sobre a tua presença na Assembleia, aqui na apresentação, e falou sobre as tuas pautas, ela falou que tu és, e te apresentou assim, e a gente acompanha teu trabalho, uma das poucas que declaradamente milita uma pauta feminista. Exato. Na minha cobertura na Assembleia, durante muito tempo eu fui setorizada lá, eu sentia um temor das deputadas de se apresentarem como feministas, e algumas até criam grupo, chegou o momento que teve um grupo de deputadas femininas. Que é como se apresenta hoje a bancada feminina. Bancada feminina. Como é que é essa relação do feminismo com as mulheres na política que rejeitam esse rótulo do feminismo? Então, às vezes é boa. É uma convivência que a gente vai construindo, porque são umas aliadas imediatas. Então, por exemplo, quando uma feminista tem um projeto como esse, é impossível dizer que as primeiras pessoas para onde eu consigo ampliar são mulheres. Que eu consigo dizer, isso, as funcionárias da casa vão em cima das deputadas. Mas como não tem licença pra gente? Entende? Então, elas são obrigadas a sensibilizar. Mas a pauta do feminismo, ela sempre causa aversão. Principalmente na direita e principalmente nas mais conservadoras, as mais ligadas à família tradicional. Religiosas ou não, mas que dependem ou que foram apresentadas politicamente pelo seu esposo. Então, como é que eu vou me apresentar como feminista? Ou como é que eu vou querer feminismo se feminismo não quer casamento? Aí você tem que falar, minha querida, eu sou casada, sou feminista e sou casada. Não é assim. Só que eu acho que todas as famílias têm que ter os nossos direitos. Eu acho que todas as famílias, 2 mulheres, 1 mulher, 2 homens, todas têm que ter os nossos direitos. Eu acho que o nosso projeto, e a maior dificuldade que nós tivemos, por exemplo, no de licença menstrual, foi com uma mulher que me falou, será que dá pra gente tirar esse negócio de pessoas que menstruam? Porque aí fala dos homens trans. Porque fala dos homens trans, eu não podia omitir isso, né? E a gente foi longamente até que conseguimos, mas assim... É uma convivência, assim, que às vezes é boa e às vezes não é. Né? Até porque essa pauta, ela atravessa todas as mulheres. A gente está vendo aí o caso da Ana Hickman. Falando ontem, a gente está gravando aqui no dia seguinte a entrevista dela na Record, falando da importância da Lei Maria da Penha, né? Como foi fundamental para ela. Mesmo ela, essa mulher da mídia. Uma mulher da mídia, rica, branca, e que teve em alguns momentos um posicionamento mais à direita,
e etc., mas está lá, né, a Lei Maria da Penha sendo fundamental e neste que momento. é o argumento que ela vai, inclusive, usar para essa separação, né, ser, mesmo sendo litigiosa, ter mais agilidade em todo o processo. A separação de corpos já está... foi muito importante. Tu chegaste a compartilhar, inclusive, esse vídeo na tua rede? Eu compartilhei, porque me preocupou muito a coisa da guarda, que era a principal preocupação dela, né? Hoje, os principais medos das mulheres que nos procuram quando estão se divorciando, e aí me perguntam, deputada, onde eu vou? Para onde eu vou? A gente recebe muito. O nosso telefone de WhatsApp do mandato, ele atende mais... O de vereadora atendeu 2 vezes mais ligações de denúncia de violência contra a mulher do que uma vara do TJ. São muitas, porque as pessoas falam, tem ali, é uma feminista, uma figura pública, pega o telefone, vou ligar para essa pessoa aí. E aí o que acontece? A principal coisa que elas falam é, ele ameaçou tomar meu filho. Ele ameaçou, porque eu não tenho emprego, ele ameaçou tomar meu filho. E no caso da Ana Hickman, mesmo que ela fale de maneira subliminar, quando ela diz, eu sou mãe e vou lutar pelo meu filho, ela está dizendo, ele tem dinheiro e eu tenho medo de perder a guarda. Então, a Maria da Penha e esses direitos também nos amparam para aquilo que nós temos, que não é só nosso, digamos assim. É aquilo que nos faz estar bem, né? Imagine você nessa situação e de como é bom hoje ter uma lei que lhe ampare nesse sentido. Então, mesmo com todos os problemas de ineficiência que nós ainda temos na Lei Maria da Penha, né, que eu considero que seja um dos dispositivos legais mais audaciosos que a justiça brasileira hoje tem em mãos, né? Você tem que ver no interior, quando chega agora as viaturas cor-de-rosa. Gente, são um terror no interior do estado. Eu já vi. Quando entra na rua para fazer a prisão, o terror dos homens. É um negócio assim... Que bom, né? Tenham medo. Tenham medo. Mas é uma estrutura que foi montada a partir de um direito. E isso só acontece porque vocês são agressores. Isso só acontece porque vocês são agressores. E isso só acontece de entrar o carro da Maria da Penha porque houve feministas na história. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Falar um pouco de eleições municipais. Ano que vem nós teremos... Boa, essa é boa. Ano que vem nós teremos eleições municipais. O atual prefeito é do seu partido. Sim. E ele está com uma imagem bastante desgastada. A gente vê ele ser muito criticado nas redes. Uhum. Algumas pesquisas que são divulgadas aí apontam, né? Eu não tenho, assim, não sei se as pesquisas, até onde elas estão certas ou não, mas elas apontam um desgaste muito grande de imagem e os comentários nas redes, eles nos indicam isso. Como é que tu avalias esse momento político do PSOL com esse prefeito tão desgastado? Bom, começando do início, né? Eu não sou uma figura eu sempre falo isso, assim, eu sou... Sabe aquelas pessoas que... Eu nunca sei o dia de amanhã, mas se sobrarem 5 pessoas no PSOL, eu serei uma delas, tá? Eu sou uma figura de estar para o bem e para o mal até o final, assim. Então, muitas pessoas têm me perguntado, Lívia, tua imagem é tão boa... a gente está aqui, sobressai, né, na Lepa. Como é que tu vê isso? Tu não tens um problema, né, com a rejeição do prefeito? Eu acho que alguns elementos são importantes. E penso que Belém começa a dependendo da gestão, a dar uma virada. Acho que essa coisa da COP, acho que o novo governo Lula, sabe? O destrave de bloqueio que a federação teve com o município nos últimos 2 anos é importantíssima. Não existe prefeitura sem recurso federal. E acho que o Bolsonaro foi criminoso com Belém. Criminoso. Com Belém não, com o país, tá? Eu sou daquelas que acham que o Bolsonaro tinha que estar preso. Mas acho que começa a destravar. Obviamente, depende de muita coisa. Então, tu achas que ainda é possível reverter? Eu sempre acho que é possível, né? Eu vi Dulciomar ser reeleito. Mas... vi Zenaldo ser reeleito. Mas penso que sempre depende da gestão. Penso que precisa estar aberta a ouvir. Preciso que uma gestão precisa entender a sensibilidade do povo. O que o povo está dizendo? Eu acho que o pior erro de um governo pode ser se fechar naquilo que
que quer, naquilo que acha que é confortável ouvir. O Edmilson fez isso? Eu não acho que o Edmilson faz isso, mas acho que é importante que o secretariado se abra. Eu acho que é importante que se abra para ouvir a militância do partido, para ouvir as estruturas das ruas, para aproveitar a estrutura de democracia que construiu nos bairros com Tacelado. Eu acho que tudo isso pode ser um mecanismo poderoso de reversão. Eu acho que só se reverte uma imagem pública a partir da massa, a partir do povo. É como se voltasse mais para as bases? Tu acha eu acho que essa base vai garantir? Eu acho que o caminho sempre é voltar às bases. Dele? Eu acho que o caminho sempre é voltar às bases. Sempre, tá? Então, por exemplo, e isso assim é uma coisa, obviamente, dentro das proporções, mas quando eu me sinto, quando eu levo um golpe, assim, quando tem um problema sério, quando tem um veto muito estranho em algum projeto, ou quando sai uma matéria minha muito ruim, um veículo visivelmente ligado a alguma figura pública, eu sempre penso, pô, fico mal, e aí, pô, tô fazendo tudo certo, sabe? Por quê? E aí o que eu faço? Chamo uma plenária. Faço um conselho político, me estabeleço num bairro, passo 2 dias discutindo. Porque eu acho que o caminho sempre é voltar às bases. Eu acho que o caminho sempre é ouvir. Eu acho que o caminho sempre é entender o que você está ouvindo e traçar meta. E estufar o peito e ir. E o Edmilson é uma figura, assim, que eu tenho um carinho extraordinário. Penso nele pessoalmente como uma das pessoas mais queridas, assim. É um cara estudioso, trabalhador. Eu acho que precisa que o resto da estrutura do governo, e acho que precisa que a militância esteja em conexão com isso. Agora, dentro do próprio PSOL, a gente tem grupos que estão claramente, não diria boicotando, mas parecem trabalhar contra essa imagem do Edmilson. Concordas? Ou estou errada? Olha, errada não tá. Ai, ai. Olha, isso vai ser um corte. E tudo bem, é sobre tudo bem, isso sempre. Tudo bem. Eu acho que é muito ruim você se oportunizar de alguma coisa. Era disso que eu estava falando no início, quando eu digo comigo é para rir, para chorar. Eu acho que é muito ruim você, inclusive, se eleger, ter grandes votações, depender de uma figura que puxa chapa, ou de um trabalho de base longamente construído, como é o caso do Edmilson. E na primeira caída, na primeira abandonada, você pegar carona. Eu acho de um oportunismo político que, bem, eu não faria isso. Acho ruim. E acho que não pega bem. Eu acho que não pega bem. Eu não entendo como algo que... Bem, pode somar voto. Hoje em dia também, cada coisa que a gente vê, né? Tem cada pessoa que eu olho e falo, gente, como é que essa pessoa tem coragem de se candidatar? Aí eu vou ver, meu Deus, a pessoa teve 90 mil votos. Eu falo, nossa, mas como, gente? Essa pessoa não sabia, entende? Não sabia o orçamento de algum lugar, não sabia quantas pessoas tem na LEPA. Eu não consigo entender. Mas dá voto. Então, assim, eu acho que pode ser que dê tudo certo. Mas, assim, não vejo com bons olhos. Acho que oportunismo político é sempre ruim. Lívia, vou pegar uma carona aí um pouquinho com a pergunta da Rita. O que eu percebi de 2 anos para cá é como se, ao mesmo tempo que tu conseguiste essa cadeira, né? O PSOL tem essa cadeira na Assembleia Legislativa, importante, dessa mulher preta e tudo mais, que se declara, né? A primeira que se faz a autodeclaração. Mas é como se o partido tivesse perdido um pouco. O Edmilson vence. Mas, por exemplo, na Câmara Federal, vocês tiveram uma perda que foi muito significativa. Muito. Né? Como isso internamente está sendo digerido pelo partido para que não aconteça nas próximas... nós tivemos uma perda absurda. E, para mim, foi muito absurda, porque as 2 figuras mais votadas da chapa foram 2 figuras a que eu me dediquei muito nas campanhas. A gente está falando de 2 mulheres. 2 mulheres, Marinô e Vivi. Né? A Vivi é uma amiga pessoal, assim, é uma queridíssima, é uma pessoa daquelas que, sabe aquelas pessoas que antes de dormir você reza por elas, assim, meu Deus, proteja essa pessoa querida, e eu acho que vai fazer um grande estrago ainda na política, no mundo, assim, né?
tem as mesmas origens, somos contemporâneas do movimento estudantil e tal. E a Marinô é uma figura que tem uma história de luta também, então as duas nessa eleição, quando eu vi o resultado, assim, eu fiquei muito impactada. Tanto é que a nossa comemoração de eleição foi uma comemoração tímida, feliz, foi tímida, mas tímida e triste. Foi triste, porque a gente se jogou muito. E, para falar a verdade, assim, a nossa eleição, ela não era a favorita. Ela não foi a que teve mais recurso, ela não foi... eu estava numa crescente, eu era vereadora super bem avaliada, né? Recordista de projeto de lei na Câmara em 1 ano e meio. Então, teve gente que teve 16 anos, que teve bem menos iniciativas que eu. Fizemos vários trabalhos com a Unicef, com a ONU. Fui super reconhecida pelo mundo. Então, eu estava numa crescente política, digamos assim. Mas ninguém, fora depois, as últimas pesquisas foram apontando que seria eu. Mas havia 2 outros grandes candidatos à Assembleia Legislativa do Estado do Pará no PSOL. Um é o Beto Andrade, que é coordenador do Sintep, um querido, e a Leila, que era presidenta do PSOL e tem relações pessoais de amizade e é ligada a inúmeras figuras do partido. Então, a nossa comemoração de campanha, gente, foi uma caixinha de som, JBL, um microfone na frente do nosso comitê e assim, as pessoas chegavam com aquela caixinha de cerveja quente, porque a gente não estava esperando. Então, foi um negócio, assim, muito fenomenal, mas que eu passei uma semana para entender que eu estava eleita. E com essa coisa das pessoas vindo de outros lugares, chorando muito, assim. Então, o partido, acho que tem uma lição das últimas eleições, e eu tô falando isso em meu nome, não sei se estou autorizada pela direção do partido para falar isso, mas eu tenho uma lição das últimas eleições. E acho que nós temos que potencializar o partido para as próximas. Acho que nós temos que, sabe, a minha meta é apoiar todos os candidatinhos que a gente tiver, todas as candidatas que a gente tiver. É ir para todas as inaugurações, é passar o dia inteiro em agenda na rua, com cada candidato ou vereador. Quando você tem, no caso da Câmara Federal, porque a gente sabe que com uma eleição proporcional, o número de votos na legenda ajuda, né? Quanto mais candidatos, sim, mais votos, acaba ajudando a chegar no coeficiente nomes, né? Você precisa ter bons nomes. Eleitoral. Mas assim, quando você divide muito, no caso da Vivi e da Marinô, talvez não tenha sido um erro? Sabe não que eu colocar acho que todas as fichas no nome há quem só? Pense isso. Eu não acho isso. Eu, particularmente, acho... Faltou 100 mil votos pra gente eleger uma, né? Então, eu acho que o problema foi exatamente o contrário. Eu acho que a gente precisava de uma chapa de mais robusta, nomes. Mais nomes na rua. Dividir um pouco o que a gente tinha de estrutura e... Sabe? 100 mil votos é uma quantidade de muito voto. É muito voto, É muito voto. Então, precisava de um esforço, sabe? Considerável, inclusive, para que houvessem mais candidatos, mais dobradinhas. Elas precisavam ter feito uma movimentação para essa área mais progressista. Eu não sei exatamente, assim. Acho que a gente precisa realmente fazer uma avaliação. Essa é a minha avaliação pessoal. Eu acho que não só faltou concentrar, como faltou dispersar. Faltou mais gente. Vou mudar de assunto de novo. Vamos. Você já pensou em ser locutora? Você não, né? Minha, tu sabes que eu passei... Tom médio aí, bacana, bem, né? Filha, pensa o quê? Se nada mais der errado, me espere, Rádio Clube. Olha, a Úrsula tem um programa lá na Rádio Clube. Vai ter Úrsula, vai ter... Boa. Vocês sabem que eu passei 1 mês na Rádio Clube. Quando a Úrsula foi candidata ao Senado... Eu coordenei, eu e a Araceli Lemos, que está hoje na CEMEC, a campanha da Úrsula. E quando ela saiu, a gente ficou, meu Deus, não tem ninguém. E tinha, 4 semanas. Tinha 4 semanas e 4 programas para fazer. Aí alguém falou, Lívia, por que tu não faz esse programa aí, que a gente não tem que pagar ninguém, e tu vai, e isso. Já tá assim, já é cacheada mesmo. Gente, e aí eu fui. Gente, minha primeira apresentação foi doída. Eu não sabia o que fazer.
Rita, tu não tá entendendo. Começou aquele tananã, vinheta, tchá. Eu falei, meu Deus, será que é agora? Gente, a minha primeira frase no ar foi, meu Deus, será que é agora? Juro pra ti. Mas a voz, voz ótima. Depois eu fui ficando à vontade, foi ficando legal. Como tu percebes esse teu crescimento? É bacana, isso eu nem sabia, vamos catar, né? Esse não cate. Como é que tu percebes a tua maturidade política, assim, de te apropriar mais, de te ficar mais segura para estar junto, às vezes, de um ambiente que é extremamente hostil, né, esse movimento político, para ir nas bases, conseguir, né, continuar dialogando com aquelas pessoas, porque você tem que falar com quem está muito aqui em cima e quem está aqui embaixo. Como é que tu percebes essa tua evolução mesmo na tua trajetória política? Tu sabes que eu acho que eu ainda tenho muita coisa, assim. Eu acho que eu preciso ainda, sabe? Às vezes eu fico olhando, eu tava olhando essa semana passada, eu tenho vício de dirigir ouvindo discursos. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Que discursos? Discursos de mulheres. Não, os meus não. De pessoas que te inspiram. De pessoas. Cita um. De pessoas. Barack Obama. Eu ouço muito a Erundina, me inspira muito. Ex-prefeita de São Paulo. Nossa, que discursos são esses? Do Boulos, ouço bastante o Boulos. Benedita da Silva. Benedita da Silva, muito, muito, muito. Talíria tem discursos excepcionais, assim, de mérito. A Érica, eu gosto muito. Eu ia falar da Érica. Eu gosto muito. Ela é acelerada também. Ela é acelerada e ela tem muitos adjetivos pra gente, ela é fabulosa, né? Fabulosa, é um lacre. Não permitirei, jamais permitirei. Não tolerarei. Mas então, e aí eu vou dirigindo. E aí eu tava ouvindo justamente a Erundina, essa semana, tava ouvindo um discurso antigo dela. E eu tava pensando nessa coisa de, nossa, quando eu tiver assim, vai estar tudo bem. Eu vou ter cumprido. Mas estava pensando, essa coisa da maturidade política, ela realmente não tem como ser dita quando você tem 16 anos. E é a fase que você acha que você já tá, né? Eu super com 16 anos, gente, eu era uma menina arrogante. E hoje eu fico pensando que foi fundamental, porque senão não teriam aberto espaço para mim. Eu tive que ir, eu quero sentar aqui, eu quero falar disso também. Eu não quero falar só de juventude, eu quero falar de economia, eu quero falar de saúde, eu quero falar de outras coisas. Oi, numa reunião do pessoal, gente, eu não quero mais fazer relatoria, eu quero falar, eu quero dizer. Então, eu acho que foi fundamental aquela altura. Mas eu acho que a minha evolução política até aqui, ela tem muito dos mais velhos, das pessoas que me guiaram até aqui, digamos assim, que é desde uma pessoa que não tem militância partidária e que é extremamente incrível. Eu estava pensando, por exemplo, sei lá, Mameto Nangetu. Você ouve a mulher? Para quem não conhece a Mameto, apresenta ela. Mameto Nangetu é uma incrível Ialorixá, uma mãe de santo de Belém, muito ligada a explicar. Eu acho ela uma tecla SAP. Eu acho ela um dicionário. Então, quando eu encontro ela na rua, por exemplo, eu falo, olha, eu estava com algum problema. Ela me fala, mas isso, querida, isso é da sua espiritualidade, que vem de tal lugar, que não sei o que trouxe não sei de onde. Eu acho que isso soma muito, porque me traz pertencimento. Eu estive na África agora. E eu estive no porto de Cachel, que é o porto de onde saíram 100% dos navios negreiros registrados. A gente teve um tráfico humano absurdo nessa época também. Mas 100% dos navios negreiros registrados, legais, que aportaram no porto de Maranhão e Grão-Pará, saíram do porto de Cachel. Eu me vi ali. Eu me vi nas ruas, eu me vi as pessoas parecem com a minha avó, com meu pai, o jeito como as pessoas se abraçam. Eu fui numa reunião e quando acabou, um ministro disse pro outro, menino, tu nem sabe. Claro, não falaram com esse sotaque, né? Mas falaram, menino, tu nem sabe, fulano pegou a mulher de não sei quem. Eu falei, gente, isso só existe no Pará, além daqui. Não vi em lugar nenhum do mundo. Então, eu acho que isso te traz um pertencimento, e isso é evolução política. Mas também daqueles e daquelas que me fizeram entender a grande política brasileira. Então, Edmilson Rodrigues, Ivan Valente, o Ivan foi torturado, foi preso, ficou a celas da esposa. E ver essa pessoa ainda ali na batalha, ele é de uma doçura, de uma né? humildade, de uma... Enfim,
eu acho que isso me trouxe até aqui, sabe? Me trouxe. E estudo político, leitura política. Quando eu estava na Câmara, eu costumo dizer que eu me sentia mais à vontade, porque eu achava grande parte dos debates que eu participava muito rasos. Então, as pessoas falavam e eu falava e eu era tal, assim, né? Tava muito acima da média. Modéstia à parte. E quando eu iniciei na LEPA, assim, conversar com alguém que a família tá 4 gerações de deputado. E essa pessoa não tá ali só. Ela não foi eleita nas últimas eleições. Tem uma família que vai eleger o próximo e ela entende a economia que ela tá defendendo. Entende? Não é uma coisa... Não, o cara é oligarca, mas ele defende isso. Ele tem um ponto de vista econômico. Ele vai justificar Ele tudo. justifica o neoliberalismo. Ele justifica que ele tá torcendo por Israel. Entende? Se você não estiver bem preparado, Se eu não você estiver... não assim, na consegue, primeira né? semana eu pensei, pô, vou ter que estudar mais. E estudei mais. E continuo estudando mais. Mas eu acho que isso também... Tu és pra casada nós- com um economista. Sou casada com um economista. Ele ajuda, como é essa relação de um homem, inclusive, que já esteve também, já Exatamente, ocupou também já um cargo ocupou esse público. espaço. Como é essa relação? Sabes que é muito difícil que a gente intercalhe as nossas vivências políticas, assim. E foi uma opção. Foi uma opção. Porque nas primeiras semanas que eu virei vereadora e o Cláudio estava secretário do município, gente, era um inferno, olha, você não tem ideia. Pensa eu conversando com o secretário de planejamento e eu queria que os meus projetos dessem certo. Então eu falava, Cláudio, é o seguinte, você vai fazer isso? E aí ele, olha, não é bem assim. Gente, depois de umas 3 semanas de inferno, a gente pensou, não vamos mais falar de política em casa. Então está suspenso desta porta para dentro. A gente vai falar dos filhos, de poesia, de música. E vocês conseguem fazer isso? Assim, raramente não. Às vezes não. Mas a gente tem é meu Mas dá pra parceiro. falar mal de alguns políticos Nossa, junto, muito. né? Fofoca, deixa eu falar. A fofoca. Todos os casais que têm vida saudável se baseiam em 3 coisas: paixão, cumplicidade e cuidado e fofoca. A gente fofoca o tempo inteiro. E Eu deve falei, ser uma Cláudio, fofoca deliciosa, porque gente, vocês é transitam muito, no mesmo ambiente, muito, né? É muito. Olhares diferentes. Eu falo, né? Cláudio, meu Deus do céu, eu não tenho nenhum medo de um dia a Polícia Federal pegar meu celular. Não vai achar nada além de... Aí a gente ficou se olhando assim, meu Deus, as coisas que a gente fala das pessoas. Gente, é muita fofoca. Lívia, vou aqui tentar provocar uma fofoca. Ai, meu Deus. Olha só, tu tá nessa carreira do legislativo, né? Mas vamos trabalhar hipóteses aqui, vamos brincar de futuro, tá? Se, por exemplo, a próxima eleição, ano que vem, municipal, o Edmilson vai tentar uma reeleição, obviamente vocês são todos pactuados com ele, mas tu serias um nome, tu darias sim, essa é melhor, tu darias sim para uma provocação, por exemplo, do partido, de dizer, olha, a nossa próxima candidato ao executivo, seja estado ou município, a gente quer uma mulher, e obviamente tu és um nome hoje do partido que está numa liderança, apesar de eu ter citado aí algumas mulheres que realmente têm uma trajetória interessante no partido, mas tu és a mulher que hoje ocupa um cargo e que tem uma quantidade de votos reais. Tu aceitarias? Nosso candidato é o Edmilson. E eu continuarei lutando com todas as minhas armas para que isso se dê, tá? Não acredito que outra pessoa possa fazer frente à ofensiva conservadora que nós vivemos hoje. Então, prestem atenção. Não acho mesmo, tá? Acho que é muito arriscado, gente. E que é muita coisa muito importante em risco, tá? Então, penso que o Edmilson é o melhor nome, é esse nome de massa que a gente conhece. Isso a gente já entendeu, mas vamos botar o futuro mais lá na frente. Então, penso que... Tu aceitarias? Eu sou uma soldada do meu partido. Se fosse o momento, e se a Pactuado gente do tivesse... partido? Não, pactuado, Mas isso obviamente. não é uma coisa que tu pensas. Não. Eu penso que nós temos que nos dedicar à campanha do Edmilson. Mas aceitaria e seria uma honra para mim. Lívia, A falando... Rita até ficou sem Ficou palavras. Sem palavra e...
A política, ela é vista por muita gente, principalmente jovens, como um lugar sujo, de corrupção, de tudo que não presta e etc. E os políticos, de um modo geral, têm uma imagem muito ruim. O que você diria para os jovens sobre a necessidade da participação política? E aí eu não estou falando necessariamente de política partidária, mas de política de luta por ideias, e também da política partidária, porque essa que é a mais maltratada mesmo, né? Os partidos têm uma imagem péssima. Como garantir, que dependendo do lugar, garantir o futuro, né, dos partidos. Sabe que dependendo do lugar eu já chego me defendendo, assim. Pessoal, eu sei que vocês acham que o político não vale nada, mas eu queria falar um pouco. Não tem como culpar a população, né? A gente vem de televisionados escândalos de corrupção e de batalhas de narrativas sobre corrupção também. Então, não tem como culpar a população desse grau de esvaziamento que a gente chegou das figuras políticas. Eu penso só, e diria aos jovens que estão nos assistindo agora, e também aos idosos que estão nos assistindo agora, porque também etarismo é uma coisa que a gente precisa falar, né? Ou você está de 20 aos 40, ou você não está no Brasil. Se você é muito jovem, você não pode. Se você é muito velho, volte para casa. É isso. Então, eu diria que a política só pode mudar quando gente como eu e quando você estivermos nela. Quando a gente começar a ocupar a política. E isso não é só... Exatamente, não é só sobre política partidária. É também organize seu movimento. Eu acho que a minha rua precisa de uma demanda X. Eu acho que a gente precisa de saneamento. Eu acho que a COP não vai valer nada se a gente não mudar a vida do povo. Se organize, crie um coletivo, crie um núcleo, funde um Instagram. Eu não sei exatamente, mas nós precisamos ocupar a política. Porque alguém disse, eu acho que foi Platão, que quando você não gosta de política, alguém gosta muito. Alguém gosta muito. Que gosta vai te governar, né? Exatamente. Lívia, no início, tu citaste o teu pai, quando a menina de 13 anos estava ali, né, no movimento da escola, e ele disse assim, meu Deus, o que é que essa moleca tá se metendo, né? Tu perdeste teu pai muito recentemente. Tu já perdeste como deputado estadual. Como é que foi... Como é que ele te acompanhou nessa trajetória? Nossa, vocês estão super querendo que eu chore hoje, gente. Dá like, é isso? Eu perdi meu pai. Da verdade, quando a gente fala com o coração, né? Isso é real. Tu sabes que faz quase 3 meses que eu perdi meu pai, então é muito recentemente mesmo, assim. E é a grande figura da minha vida. Foi meu grande amor, assim. E tem sido muito difícil, muito difícil. Hoje mesmo, por exemplo, meu irmão teve um acidente de carro, tá tudo bem com ele. Foi abrir a porta, né? Uma pessoa, assim, muito conhecida pela atenção. E abriu a porta e alguém veio, levou a porta do carro. E eu saí do meio da agenda onde eu tava pra ir lá. Porque esse era o papel do meu pai. Meu pai era essa figura que tava ali. Pra nós. Então, tem sido muito difícil. E ele foi, ao mesmo tempo, a pessoa que sempre me falou, olha, cuidado com isso, porque nós, minha filha, nós não viemos disso. Então, ele tinha muita preocupação, quando eu era jovem, em que eu me frustrasse. Porque eu falava, não, pai, olha, nós vamos ter que ocupar a política, gente igual nós, a gente precisa ocupar a política. Esse mesmo papo que eu tô falando pra vocês. E ele me falava, olha, a gente não tem como competir com essas pessoas. Então, ele tinha muito medo que eu me frustrasse. E, por exemplo, quando o Joaquim nasceu, meu filho, ele me falou, olha, cuidado e tal. E depois me falou pra eu ouvir a minha mãe, que tava falando, agora você espera ele fazer 15 anos e coloca ele num ônibus cheio de vagabundo pra ir pra Brasília. Que a minha mãe achava que era isso que a gente tava fazendo no movimento estudantil. Mas foi a pessoa também que sempre foi, por exemplo, para vereadora e deputada estadual, são minhas maiores doações de campanha. Então, para vereadora, por exemplo, ele passou quase 1 ano economizando. Então, todo mundo tá chorando aqui. O maior medo dele era que você se frustrasse com a política. E hoje tu diria o que para ele? Tá frustrada ou não? Então, tu sabes que eu tive a oportunidade de dizer a ele que ele foi
a principal matéria que me trouxe até aqui, né? E que, na verdade, depois de um tempo, a gente tem uma foto, ele tem uma foto, tinha uma foto, que é o dia da minha posse para deputada estadual. E tem 2 políticos de uma família bem tradicional atrás na mesa. E ele me disse, assim, dessa foto, eu falei, pai, poxa, que bacana tu colocaste a foto aqui. E ele me falou, eu coloquei, sabe? Não é só filho dessa gente que vira deputado. Então, eu acho que ele me disse, na verdade, que um caminho foi feito. Bacana tu falares isso, assim, e falar desse pai, porque eu lembrei, sabe porque eu sei que tu é super ligada a essa questão cultural também, e também nas tuas redes, tu falaste isso, a gente tem uma vencedora do Grammy, né? Gente. Negra, periférica, né? A filha do seu Conrado, né? Que a gente tá falando da Gabi. Eu morri de chorar com ela entrando em casa esses dias, ela postou. É muito lindo, né? É muito lindo esse vídeo, né? Gabi, vem aqui no armarinho, inclusive. Gabi, vem pro armarinho, amiga. Não é, minha irmã? Vou mandar essa mensagem. Vem antes de ser patrimônio imaterial cultural da LEP. Que tá rolando o projeto, né? O projeto, né? De tua autoria. É bonito, né? Ela chegando e lá, chegando lá no apartamento. Aqueles negocinhos de, sabe? E o seu Conrado recebendo Lindo. e tudo mais. Lembrei porque eu acho que é parecida a história, assim, né? E fala agora, já que eu lembrei da Gabi, quase já no finalzinho aqui da nossa conversa, fala da pauta cultural no teu mandato. Porque, às vezes, eu fico pensando, bem, eu sou uma gestora cultural, né? Acredito nisso como transformação, né? De verdade. Mas tem muita gente que acha que não, né? Que é uma galera que quer mamar aí nas tetas dos editais da Lei Rouanet, não entende absolutamente nada como a cultura nos faz, né, diferente, nos faz povo, né, dá identidade para alguém. Vou até quebrar o protocolo aqui e elogiar a minha parceira Adelaide, esse trabalho que ela está fazendo no circular. Ai, que bonitinho. Deixa ela que ela tá... Deixa ela que ela depois a gente fala sobre isso. 2024 vai ser melhor. Divulgadora cultural. Gente, ela é muito incrível. Ela é muito incrível. Fazedora de cultura. Amo. É o que eu gosto, o que eu sei fazer. Mas pouquinho. Isso, vamos lá. Mas fala, tem gente que não acredita na cultura, né? Então é muito bacana quando quando você... pode ser? Tu não pensa isso? Mano, mas tem gente que não tem, mas eu penso, mas como? Como pode ser? Como uma pessoa... Como trabalhar isso? Como convencer? Né, da importância dessas pessoas, desses nomes, da Gabi, de um Salomão, de uma Nazaré Pereira, de uma Joelma, que, né, Taylor Swift, quem é você na fila do tacacá, meu amor? Só Deus, Joelma, querida. Né? Não é isso? Vamos falar sobre essa pauta que é tão cara pra ti também. Nossa, muito, muito. A pauta cultural é muito cara pra mim. Inclusive, tem uma coisa que as pessoas, assim, um dos memes que criaram pro Edmilson, essa coisa de prefeito dançarino, assim, né? É da cultura, o prefeito só faz cultura. Gente, pelo amor de Deus, a cultura é o... Inclusive, quero dizer que economicamente, a cultura, ela mexe com uma parte da economia maior do que o mercado imobiliário. E gera uma quantidade de empregos. Diretos e indiretos. Absurdo. Então, a cultura é uma bandeira do meu mandato, assim, né? Eu amo. E acho que não é só... Tem um pouco disso, né? Eu acho que, para além dos grandes shows, para além do trabalho do Estado... Digo Estado brasileiro, e Estado do Pará, dos grandes shows, ou disso, daquilo. Eu sonho com um dia que os fazedores de cultura, eu sonho com um dia que os mestres e mestras tenham dignidade. E que a gente consiga comemorar suas vidas com dignidade, sem a pessoa morrer e depois virar título. Tá? Eu sonho com um dia que a gente vai ter esse estado de civilidade que possa nos trazer em vida dignidade para as pessoas que fazem, por exemplo, o arrastão do Pavulagem. Estou falando de coisas, sabe, magistrais, de coisas que a gente pensa, nossa, que evento incrível, mas acaba, as pessoas vão para casa, toda aquela cadeia ali vai para casa. Então, eu realmente trato a cultura como uma das prioridades do mandato e fico muito feliz que a gente possa ter tido a iniciativa de protocolar para 4 mulheres e 4 homens que a gente acha que já deveriam ser patrimônio. Gente, o Salomão Habib não é patrimônio cultural e material.
O Tó Teixeira não é patrimônio cultural e imaterial. Entende? A Joelma, sabe que uma jornalista me parou e me falou, olha, eu acho que, na verdade, a Joelma, isso é um pouco... Qual foi a palavra que ela usou? É um pouco... vulgarizar o prêmio. Porque a Joelma é popular demais. Porque a Joelma é popular demais. Veja, quase que eu falei, meu amor, quem é você na fila do pão? É isso. Meu amor, quem é Merece você? um tacacá sem camarão. Quem é você, gente? Só goma. Só goma. Tira o tacacá, tira o camarão. Gente, meu amor, a pessoa questionar a Joelma, meu amor, realmente. Irmã, não dá, não. Realmente, não dá. Você Aí pode você até tem não que dar gostar uma da música, respirada, assim, né? Mas fico muito feliz. A gente protocolou 4 mulheres. Joelma, Fafá de Belém, Gabi Amarantos e Nazaré Pereira. Gente, se eu tivesse que tirar uma foto, se alguém me dissesse mulher, cultura paraense, pô, Tem 4 representantes poderosos. excelentes, e tem tantas várias que eu gostaria de fazer, aí sim, eu queria dar 50 desses, eu queria protocolar a Alba Maria, eu queria protocolar a Andréa Pinheiro, eu queria protocolar... A melhor e maior intérprete de Valdemar. Gente, Andréa Pinheiro. Aliás, ela Alba. tá dando várias pautas aqui pro armarinho. Não depois eu cobro essa É consulta. quando, dessas 4 semanas que ela apresentou esse programa de radiofônica, ela já voltou. Ai, toda. gente, não, é muita gente maravilhosa. E nessa cultura que a gente não tá falando só de exposição musical. E por isso que eu acho que o Circular é tão importante, já te falei isso. Eu acho, na verdade, que é um dos projetos mais importantes que a cidade tem hoje. Eu acho o Circular uma das coisas mais importantes que a cidade tem hoje, mesmo sem o devido incentivo. Sem o devido incentivo. Eu acho... Empresas e poder público. Eu acho de uma... Além de tudo, de uma movimentação espontânea das pessoas, tão absurda. E eu fico pensando, gente, o patrimônio histórico de Belém, o centro, as pessoas estão ali... Enfim. E é uma ideia aparentemente tão simples, né? Aparentemente tão simples, mas assim, o mundo é feito de ideias aparentemente simples e que voltem pra nós, Vai né? chorar, tá? Não, e assim, eu sou uma pecinha, né? Tem uma equipe, gestor, enfim. A Nossa, Lu, e tem tanta Lucy, gente. Não, e tem tanta gente para além da equipe que pensa dela. Exatamente. Então, que eu se movimenta. Eu que acho era o que que eu ia o dizer. mérito do Circular, eu acho que é esse projeto que agrega. Exatamente, né? que era o que eu ia dizer. Vários Eu acho que talentos. tem uma equipe, tem os pensadores, tem as pensadoras, mas é que eu acho que é uma coisa que caiu no gosto popular. Eu acho que é uma coisa, por exemplo, que nunca a Adelaide me chamou. Ela nunca me mandou, amanhã vai ter não sei o quê. Não, tô falando, não é uma crítica. Mas Toda vez que eu vou, toda vez que eu vou, alguém me manda. Sei lá, Gisele, vereadora do PSOL. Amiga, a gente se encontra onde? A Simone Neno me manda. Olha, Boa. termina não sei o quê. Termina na Casa Apoena. A gente se faz não sei o quê, não sei o quê, se encontra lá. Fulana, Vivi me manda. Então eu acho, Michel Pinho, Tainara, tanta gente, Laboratório da Cidade, tanta gente, eu acho que caiu no Tem gosto muita popular. gente talentosa, de fato, que agrega ao projeto, idealizado pela Maquicó, que recebeu, inclusive, tanto uma comenda do Estado, né, já que vocês falaram Circular, me permitam, né, a Eneida de Moraes, a comenda Eneida de Moraes, junto com o mestre Damasceno, o professor Agoretti, Mameto, recebeu, Mamita não recebeu essa, foi uma outra, e a Lorixá. E recebeu agora uma, que foi até uma preposição do Fernando Carneiro também, da Comenda Mestre Damasceno, e assim, muito gratos, né? Por quem está no projeto e de tanta gente bacana que tu citaste. Mas eu acho assim, como você, eu super acredito na cultura como transformação, e que bom que a gente tem esses aliados em lugares importantes, né? Como a Rita, como tu, né? A Rita tá que super pensam, importante. gente, que pensam, porque é bacana falar, né? A gente tá falando de economia. Economia é injeção de Renda dinheiro pra mesmo. muita Totalmente. Emprego, totalmente, diretos e indiretos. totalmente. Sabe? É quando você tem ali aquela pessoa que vende a cerveja, que no final, hoje em dia a gente já está fazendo isso no projeto, é que a galera que mora ali no Beco do Carmo, e a gente dizer assim, olha, tá aqui no final, ajudem a gente a limpar a praça, somos nós que estamos fazendo, são Sim, eles que estão sim, fazendo, sim, e todo sim, mundo total. pega
a sua graninha ali. Então, tudo isso funciona. Mas, enfim, a gente precisa encerrar com a dona Lívia. Ah, poxa, gente. Né? A gente vai fazer um conteúdo Olha, vai até exclusivo. amanhã. Demorou pra ela vir, porque a primeira vez que a gente tentou Gente, foi foi o online, caos, deu tudo caos, errado. foi o caos, foi o Depois caos. a gente ficou A Adelaide falou alô, e os aí- 2 cachorros invadiram o meu escritório e E as aí- crianças. Mas finalmente conseguimos e foi maravilhoso. Muito Ah, obrigada. gente. Obrigada, bonita. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Sucesso pra você. A gente vai fazer agora umas perguntinhas pra ela que só vai saber quem nos segue nas redes sociais. Então, se você ainda não segue o Armarinho, tanto aqui no YouTube ou no Instagram, Armarinho PDC. Instagram, Twitter e tem uma fanpage no Facebook. Às vezes a gente esquece dela, mas ela tá lá. Então vai lá. Só pra vocês tem um conteúdo que a gente vai gravar agora com a Lívia, tá bom? É isso aí. Semana que vem a gente se Tchau, vê. tchau. Beijo.